Fala, contador, contadora, tudo bom com você? Aqui é Pedro Neri, criador do canal Contabilidade Consultiva e sócio da Marco, uma rede de contadores consultores. Você que não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo sobre como você pode empreender melhor na contabilidade, como você consegue conquistar mais clientes, oferecer novos serviços, aumentar seu faturamento. Eu quero te ajudar a ter sucesso como um contador, como um empreendedor contábil. Se você já conhece o canal, esse vídeo é um pouco diferente dos outros. Geralmente eu sempre trago conteúdos relacionados a isso, mas nesse vídeo eu resolvi contar um pouco da minha história. Muitas pessoas perguntam, Pedro, conta um pouco da sua história, da sua jornada, de onde você veio, por que seu sotaque chiado, se você mora no Espírito Santo. Então eu vou contar para você agora a minha história de vida. Eu gostaria muito que você me acompanhasse para saber de onde eu vim, onde eu estou agora e como eu me vejo no futuro, como eu vejo também o mercado contábil no futuro. Então fica comigo, porque essa jornada vai ser interessante. Bem, esse meu sotaque chiado, porque eu nasci no Rio de Janeiro, meus pais nasceram lá, meu pai é de Maria da Graça, um bairro lá na cidade do Rio de Janeiro mesmo. Depois que nós nascemos, né, nós, eu digo eu, meu irmão e minha irmã, né, eu sou o filho mais velho, meu nome é Pedro Vitor, eu tenho um irmão que também se chama Pedro, o nome dele é Pedro Aurélio, minha mãe não tem criatividade nenhuma, e eu tenho uma irmã que se chamaria Pedrita, é verdade, é Pedrita, graças a Deus convenceram minha mãe de não chamá-la de Pedrita, ela se chama Thaís Carolina. Então, Pedro Vitor sou eu, o mais velho, Pedro Aurélio meu irmão, e Thaís é minha irmãzinha. Lá em casa é Pedrão, que eu sou mais alto e mais gordo, Pedrinho meu irmão, e a Thaís é a Thaisinha. Tem meu pai, que é o Marco Aurélio, inclusive o nome da nossa empresa hoje, Marco, é uma inspiração, né? Foi inspirado no nome dele. E o nome da minha mãe, Adua Cássia, minha avó também gostava de nomes diferentes. Enfim, essa é a nossa família lá no Rio, nós morávamos lá e desde novinho eu sempre fui muito estudioso. Eu sempre gostei muito de estudar, eu gostava da parte das exatas, eu gostava de matemática, gostava de física, de química, eu sempre fui CDFzão, quando mais novo, né? Depois que fui mais velho, não, começa a tomar cerveja e você esquece as coisas. Mas eu fui CDFzão. E aí eu gostava muito de estudar e logo que eu fui me descobrindo assim, né, e comecei a gostar de ensinar as outras pessoas, então eu lembro eu bem pequenininho, ensinando meus colegas de sala. Eu, quando fui para o ensino médio, eu, inclusive, virei monitor de matéria, né, de física, de química, participava de Olimpíada de matemática, enfim, eu gostava dessas coisas de doido. E assim, eu sempre gostei muito de ensinar, eu estou muito feliz hoje, depois de mais velho, ter oportunidade de fazer aquilo que eu gostava tanto de fazer quando eu era mais novo. Mas voltando um pouco mais na história, a gente morava lá no Rio, meu pai trabalhava numa indústria que ela produzia aquela barrinha nutricional Trio, não sei se você lembra aquela barrinha, né, de cereais. Quando aquilo foi lançado, foi um sucesso. As pessoas começaram a comprar, os atletas usavam e foi pra mídia. E essa empresa, essa indústria, ela bombou, cresceu pra caramba. E ela bombou tanto, que veio uma multinacional e comprou essa empresa. Meu pai fazia parte da diretoria da empresa, ele era o controller dela, né, o contador responsável. Essa empresa foi comprada por uma multinacional, essa multinacional trouxe o board dela, né, a comitiva de gestão deles, e demitiram todos os diretores. Meu pai estava nessa leva, foi demitido. Isso meu pai devia ter uns 40 e poucos anos de idade. E aí foi um desespero, né? Porque ele era a única fonte de renda da família. Minha mãe não trabalhava, cuidava das 3 crianças, né? E dava muito trabalho. E naquele momento o Rio de Janeiro passava por um momento de crise também, não estava fácil pegar emprego. Meu pai ganhava muito bem naquela época, não conseguia uma outra colocação, uma outra posição com a mesma remuneração. E ficou desesperado. Caramba, como que vai acontecer com a minha família? Eu preciso arranjar um emprego. E aí ele ficou, em algum momento, falou, cara, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu quero trabalhar para mim mesmo, eu vou empreender, vou montar meu negócio. E ele fez o curso do Empretec, que é um curso de empreendedorismo do Sebrae. Se você não fez, vale a pena você fazer, que é muito bacana. E ele fez o Empretec e lá conseguiu desenvolver novas habilidades e falou, cara, eu vou trabalhar para mim mesmo, vou montar o meu negócio. Nisso a gente morava lá no Rio, né? Ele tinha um vizinho de porta, de prédio, que ele tinha passado num concurso público para o Espírito Santo. Ele passou no concurso público e falou, Marco, cara, você tem que conhecer o Espírito Santo é uma terra de oportunidades, é um estado que está crescendo agora, a indústria imobiliária está acelerando, lá não tem administradoras de condomínio, você é contador, você gosta dessa coisa de condomínio, por que a gente não monta uma administradora de condomínios lá? Aí meu pai veio para conhecer o Espírito Santo e ficou apaixonado. Não sei se você conhece aqui o Espírito Santo, se você puder, venha conhecer, venha nos visitar aqui também. É um estado lindo, maravilhoso. A geografia parece muito com a do Rio de Janeiro, inclusive. Nós temos aqui a praia, né, uma região litorânea maravilhosa, poucos minutos você vai para as montanhas. E um estado assim, muito gostoso de se viver. Do lado do Rio de Janeiro, né, daqui da capital até o Rio, são 8 horas de carro, então dá para você fazer essa viagem. Meu pai veio para cá e ficou apaixonado. E realmente o Espírito Santo crescia muito naquele momento, né? A economia estava acelerando, a construção civil estava indo forte e não tinha muitos serviços
de administração de condomínios. Meu pai olhou aquela oportunidade e falou, cara, eu vou para cima, vou montar essa administradora de condomínios. E veio para cá em 2002, finalzinho de 2001, na verdade. Em novembro de 2001 a gente mudou. E trouxe a família toda. Fui eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos aqui para o Espírito Santo. Essa aventura. Só que é um estado assim que a gente não conhecia ninguém, né? Não temos parentes aqui, não tínhamos amigos aqui. E no primeiro momento foi muito difícil a vida aqui no Espírito Santo. Por quê? Meu pai mudou para montar um negócio, era um negócio que ninguém conhecia, não tinha quem indicar. Aqui o Espírito Santo tem muito disso, né, da indicação, da referência, isso é um ponto importante para o capixaba e nós não tínhamos essa indicação. Na verdade, existe até um certo preconceito com carioca, de pô, carioca espertalhão, quer tomar vantagem. E aí meu pai monta uma empresa, meu pai sendo um carioca, monta uma empresa de administração de condomínios que mexe com o dinheiro dos outros. Então assim, no primeiro momento foi muito difícil. O mercado não recebeu, não aceitou a proposta do meu pai, pelo fato de ser um desconhecido, de ser alguém que veio lá do Rio para mexer com o dinheiro dos outros e tal. E nos primeiros anos foi assim uma situação muito complicada financeiramente falando. Assim, todo o patrimônio que meu pai construiu ao longo da vida, de imóvel, de carro, ele foi vendendo aquilo para manter o sustento da família. Por outro lado, ele também não teve a sabedoria de equilibrar a nova realidade financeira da família, né? A gente tinha um patamar de vida X lá no Rio, com o salário que ele tinha, cara, não tinha jeito, tinha que cair. Só que meu pai, talvez por não querer fazer isso, por ter vergonha, seja lá qual for o motivo, não quis diminuir o padrão de vida da família. E acabou que... Desculpa. Acabou que isso fez com que o patrimônio fosse se deteriorando, até chegar um momento muito crítico do meu pai ter que pedir dinheiro emprestado a familiares. Eu lembro de a igreja mandando comida pra gente em algum momento. Então, assim, foram anos muito, muito desafiadores. E o meu pai sempre foi um guerreiro, sempre trabalhou muito. E aí, nesse momento, eu lembro dele virando a noite no trabalho. Eu lembro que ele dormia, sem brincadeira, dormia com a cabeça em cima dos papéis e acordava no dia seguinte e já vinha pro trabalho. Ele foi muito, muito guerreiro, muito determinado para fazer a coisa dar certo. Na verdade, ele não tinha escolha, né? Ou dava certo ou dava certo. Não tinha mais como voltar atrás, né? E graças à determinação do meu pai, a empresa aos poucos foi crescendo, foi conquistando a confiança dos primeiros clientes, esses primeiros clientes foram indicando para outros. Então a gente venceu aquela barreira inicial, né? Aquela barreira de desconfiança. A empresa começou a crescer, foi precisando de funcionários, e eu era o mais velho, né? Naquele momento eu tinha coisa de 14 anos, comecei a trabalhar com meu pai. 14 para 15 anos comecei a trabalhar com meu pai. Eu lembro que eu fazia cota condominial, naquela época existia o boleto, não era boleto de cobrança, né? Registrado, era um boleto pré-impresso. Você digitava o boleto na máquina de datilografia, eu ficava fazendo aquilo ali, era um porre, mas eu adorava. E ficava digitando boletos. Então desde novinho eu comecei a trabalhar com meu pai. E graças a essa perseverança do meu pai, a empresa conseguiu se sustentar, entrou em ponto de equilíbrio, começou a crescer, mas tudo tem um preço, né? Meu pai, de tanto trabalhar, é um peladeiro de final de semana, jogando bola lá com os amigos, começou a sentir uma dorzinha no peito. E aí, uma dorzinha era consistente, essa dor, né? Não parava de jeito nenhum. Tinha alguns médicos lá no grupo, falaram, Marcão, vai investigar isso aqui, que isso aqui não é normal, não. E aí meu pai foi fazer exames, foi para um cardiologista, lá e fez vários testes, né? Fez aquele teste que paga seu canudo por baixo, lá, pela perna, e chegou a identificar que uma das artérias principais do coração estava com 85% de obstrução. 85% entupida de gordura. A ponto que o médico falou para meu pai o seguinte, Marco Aurélio, eu vou te internar agora, porque você tem risco iminente de morte. Você pode morrer a qualquer momento. Caminhando pela rua, você pode ter um problema cardíaco e morrer. E aquilo foi completamente inesperado. Meu pai ele sempre foi muito descuidado com a saúde, e de uma hora para outra tá ele internado, se preparando, tomando vários remédios para afinar o sangue, uma opção de procedimentos para poder passar por uma cirurgia que ele tem que abrir o peito dele todo, uma cirurgia de peito aberto para poder fazer essa cirurgia cardíaca. E aquilo foi um momento desesperador para todo mundo, porque existia um risco muito sério do meu pai morrer, porque é uma cirurgia muito grande, né? Pô, você abre o peito inteiro. A gente não estava preparado para isso, a empresa não estava preparada para isso, então a gente tinha o risco de perder nosso pai, de perder o líder da nossa empresa, perder... Enfim, foi um momento assim muito, muito difícil para nossa família, sabe? E nesse momento que meu pai se internou, eu como filho mais velho, que já trabalhava na empresa, eu tive que sucedê-lo na gestão do negócio.
foi a primeira vez que eu tive essa responsabilidade, porque até então eu trabalhava nessa parte de cobrança, e depois comecei a mexer com cobranças de inadimplentes, acordo extrajudicial, suporte ao pessoal do jurídico, e por força dessa cirurgia eu fui obrigado a ter que trabalhar na gestão do negócio, né? Começar a pensar na estratégia, gerenciar as pessoas, entender o que é controle financeiro, gerenciar os processos, e foi um momento assim de grande desafio. Eu tinha coisa de 20 anos de idade, 20 ou 21 anos de idade nesse momento, e assim, foi um momento muito... Hoje, olhando para trás e ligando os pontos, eu vejo que talvez tenha sido naquele momento meu chamamento para o empreendedorismo. Naquele momento eu tinha já passado na faculdade, eu fiz faculdade de Direito. Não sei se você sabe, eu não sou formado em Ciências Contábeis, sou formado em Direito. Eu entrei na faculdade de Direito muito inspirado num primo meu, que é muito bem sucedido, um advogado muito rico, inclusive, e eu fiquei com aquela imagem do advogado super poderoso. Eu falei, vou fazer Direito. Eu gostava da área de exatas, mas vim fazer Direito. E lá no meio do curso eu vi que não era muito para mim, que o direito não é o que fazia meu coração cantar. E depois que eu comecei a fazer parte da gestão do negócio, eu comecei a sentir esse tesão da coisa, sabe? Essa vibração. Eu descobri que realmente o que me encanta, o que me motiva é o empreendedorismo, especialmente é inovar. Inovar foi o que eu descobri que me deixa mais motivado. E esse foi o momento do chamamento. Eu tive esse chamamento quando meu pai se afastou da empresa, eu tive que liderar a empresa. Naquele momento a gente tinha uns 15 funcionários, e foi um momento assim, de muito desafiador para mim, um garoto de 20 e poucos anos, e que eu tive que tomar a frente do negócio. Graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. Meu pai se deu bem, fez safena e mamária, botou porção de cano lá para ligar as coisas, resolveu o problema, resolveu, graças a Deus. Meu pai ficou uns 8 meses internado, e foi um período assim, bem desafiador para a gente, mas graças a Deus deu certo. E aí, pouco tempo depois disso, até contar uma curiosidade, se você já me encontrou em alguma palestra, em algum evento, você deve ter reparado, se você não reparou, vai reparar agora, eu manco, a minha perna esquerda manca. Por quê? Eu sofri um acidente de moto, um acidente muito feio. Eu saindo da faculdade, numa segunda-feira, uma aula extra, que nem tinha que existir, o professor faltou durante a semana, foi fazer uma aula extra à noite, eu saindo da faculdade de moto, e aí tava eu na frente, né, do caminho, e os meus amigos de carro atrás. Quando abriu o sinal, era um cruzamento, saindo da faculdade, devagarzinho fui passar. Veio uma outra moto furando o sinal no meio do corredor dos carros, pô, moto com moto. Bateu na minha perna, quase arrancou minha perna. Foi assim, um acidente feio pra caramba. Quando bateu, eu tava totalmente consciente, né? Quando eu caí, eu fiquei preocupado em deixar a coluna reta. Falei, cara, não posso mexer, posso ter algum tipo de lesão na coluna. Então eu não olhei pra minha perna. Eu sentia muita dor, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Aí eu lembro que um amigo meu chegou pra mim, Pedrão, como é que você tá? Eu falei, tá tudo bem? Falei, minha perna tá doendo muito, cortou? Eu falei pro meu amigo, cortou? Minha perna tava toda estraçalhada. Foi uma fratura exposta, voou osso pela rua, você tem ideia. Minhas amigas chorando, assim, foi uma cena muito, muito feia. E aí chegou o SAMU, até uma curiosidade, né? Essa avenida tinha muito acidente, né? Veio primeiro um SAMU, eu falei, graças a Deus. Daqui a pouco o SAMU passa, eu vou, filho da... Volta aqui, o cara. É para atender outro acidente. Depois do segundo, o SAMU veio me levar. Aí me levou para um hospital de referência em trauma aqui no Espírito Santo. Fiz a cirurgia. O médico, o cirurgião, ele pegou no meu pé, virou o pé para mim e falou assim, olha, teu pé aqui, se você fosse mais velho, eu amputava a tua perna, porque ia ser mais fácil para você. Como você é novo, vai dar para você ter condições de se recuperar. E assim, foi um tratamento muito difícil. Eu fiquei com aquele fixador externo, né? Não sei se você já viu aquela grade que fica perto da perna. Aquilo dói mais em quem vê em que quem tem. Quem tem não sente nada, mas quem vê dói. Mas assim, incomodava pra caramba. Aí fiquei de fixador externo, aí depois eu coloquei uma outra estrutura por dentro, fiz 4 cirurgias na perna. Foi um tratamento bem longo. Eu andei 2 anos e pouco de muleta, né? Aquela muleta que bota no sovaco assim. E aí foi um bom tempo que eu fiquei de muleta por conta desse acidente de moto. E assim, foi também um momento de muito aprendizado, porque eu sempre me achava independente, sempre me achava, eu posso tudo e tal. De uma hora para outra você tá numa cama que você não consegue nem tomar banho sozinho. De uma hora para outra você precisa de gente para você ir no banheiro, porque você não pode ir no banheiro sozinho. Então realmente foi uma experiência difícil, cara. E me deixou sequela até hoje, né? Eu tenho uma perna menor do que a outra por conta dessa cirurgia. Eu uso como se fosse um salto alto no pé. Eu manco mais quando eu tô mais cansado, eu tô mais nervoso. Ou seja, toda palestra você vai me ver mancando porque eu tô nervoso. Mas assim, normalmente eu não manco tanto não. Mas eu fiquei com essa sequela, mas é a menor dela. Já podia ter ficado sem a perna, graças a Deus minha perna tá aqui e deu tudo certo. Mas foi um período também de aprendizado que eu tive na vida. Esse acidente, ele até me conectou um pouco mais com Deus, de entender que, a gente precisa de algo superior, porque a gente é muito frágil. Definitivamente a gente é muito frágil.
E aí, enfim, essas histórias aconteceram em paralelo, né? Meu pai voltou da cirurgia, eu sofri um acidente de moto, fiquei um tempo afastado, poucos meses depois voltava a trabalhar com fixador externo. E quando meu pai voltou e eu voltei, a gente voltou cheio de gás, né? Imagina só, pô, um volta da morte, né? A Ave Fênix voltou da cirurgia, eu com a perna me recuperando, cara, vamos fazer o negócio crescer. E aí o negócio começou a crescer com mais força, com mais energia. Meu pai tinha uma sociedade, né, com aquele sócio que veio para o Espírito Santo, era uma sociedade muito problemática, ele fez a cisão de sociedade, foi muito traumática também essa mudança, mas também foi importante, porque essa cisão libertou meu pai para ir mais longe, a gente começou a fazer o negócio crescer mais, e entrou um outro sócio posteriormente que deu mais velocidade no negócio, mas é aquilo, né, uma vez um professor meu me disse, né, depois que eu formei em Direito, eu fiz 2 MBAs, 2 pós-graduações na Fundação Getúlio Vargas, na área de gestão, né? Como eu falei, eu me apaixonei por empreendedorismo, eu falei, cara, eu preciso aprender mais sobre isso, fui estudar na FGV para poder aprender mais sobre as bases da administração. Foi lá que eu peguei a parte teórica, né, a parte científica da administração, juntando com a minha experiência prática lá nas empresas. E aí esse professor me disse certa vez o seguinte, as ineficiências surgem no momento de crescimento. Quando você está crescendo é que as ineficiências começam a surgir. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Nós começamos a crescer muito rápido, nós montamos vários negócios relacionados à área de condomínios, né? Então nós tínhamos administradores de condomínios, nós montamos uma imobiliária para fazer compra e venda e aluguel de imóveis, montamos uma empresa de fornecimento de mão de obra, terceirização, para fazer portaria, zeladoria, montamos uma empresa de manutenção predial, com manutenção elétrica, hidráulica, uma empresa de venda de material de limpeza, vários negócios relacionados estavam sendo montados, só que a gente não tinha gestão para isso. Não tinha pessoas para gerenciar, não tinha um processo, não tinha estratégia, não tinha controle financeiro. E à medida que o negócio crescia, mais o rombo aumentava. Só que naquele momento nós não tínhamos controle financeiro, nós não fazíamos gestão financeira do negócio, nós não fazíamos contabilidade da empresa. Olha só que loucura, meu pai é contador e não fazia contabilidade da empresa. Você conhece algum contador que não faz contabilidade do seu próprio negócio? Talvez você conheça, meu pai era um deles. E a gente não tinha controle financeiro do negócio. Não sabíamos se dava lucro ou prejuízo, só sabíamos que tinha um negócio e que daqui a pouco os saldos começaram a diminuir, mês a mês o saldo diminuía, daqui a pouco faltava dinheiro para pagar imposto. Nós chegamos a ter aqui na empresa, em todos os negócios, 450 funcionários. E começou a faltar dinheiro para pagar 13º. Eu lembro de eu tendo que ir no banco para poder pegar capital de giro para o 13º. E foi quando começou a faltar dinheiro que a gente falou, caramba, cara, a gente precisa de ajuda. Nesse momento, inclusive, começaram as brigas, né? É quando falta dinheiro que começam as brigas. Minha família trabalhava no negócio, eu e meu pai. A gente começou a ter muitas discussões, porque meu pai queria fazer uma coisa e eu queria fazer outra, e a gente não conseguia lidar bem com isso. A gente começou a brigar entre a gente. E foi um momento, assim, de muito conflito, e até mesmo desgastando a relação com meu pai, né? Muito por culpa minha. Eu sempre fui muito de querer impor, né, minha vontade e tal, assim, muito impetuoso muitas vezes. E acabou que a gente criou muitas brigas na família. A ponto de eu ficar até mesmo sem falar com meu pai, imagina. Naquele momento eu morava com os meus pais, eu era solteiro ainda, e não falava com meu pai em casa. Olha só que absurdo, né? Depois a gente descobre, né, que não tem sucesso no negócio que justifica um fracasso na família. Eu demorei um tempo para aprender isso. E essa mudança aconteceu, essa virada aconteceu quando a gente decidiu pedir ajuda. No momento que a empresa estava com problemas financeiros seríssimos, uma relação, eu e meu pai, muito desgastada, a gente resolveu contratar ajuda. Falei, cara, precisamos de ajuda para alguém para nos ajudar a virar esse jogo. Meu pai conhecia já há algum tempo o Glauber. O Glauber, ele era síndico de um condomínio que a gente administrava, então meu pai já tinha esse relacionamento dele como cliente. E o Glauber tinha uma característica muito legal, que nas Assembleias Gerais, que são as reuniões de condomínio, né, de prestação de contas, ele fazia uma prestação de contas muito transparente para os seus clientes, né, para os condôminos. Então ele colocava lá gráficos, ele fazia umas análises com base naqueles números, era bem atencioso, e era justamente a análise que nós não tínhamos do nosso negócio. A gente não sabia quanto dinheiro entrava, quanto dinheiro saía, se estava dando lucro, prejuízo, se estava aumentando, diminuindo, nós não tínhamos essa análise. E meu pai falou, pô, Glauber, eu estou precisando de algo assim lá na minha empresa e tal, o que você acha? Aí ficaram quase que 2 anos, né, nesse namoro, né, vai, não vai e tal, até que chegou aquele momento desesperador, e meu pai falou, cara, vamos fazer uma consultoria. E o Glauber, ele é contador, então ele começou a fazer uma consultoria na nossa empresa para implantar um método de gestão financeira, um método de análise contábil. E foi um momento assim importante porque a gente viu que estava tudo errado. A gente não tinha um software de controle financeiro. Então naquele momento a gente comprou um software de controle financeiro de uma empresa de software contábil aí. Nós pagamos na época 40 e tantos mil reais, você tem ideia, nesse ERP todo, né? Tanto a parte financeira quanto na parte contábil e departamento pessoal. Foi uma fortuna. Hoje você compra aí um sistema financeiro por 90 reais por mês. Naquela época não, era muito caro. E aí nós compramos esse sistema, essa licença, e ele começou a implantar esse controle financeiro, né? Começamos a fazer
a conciliação diária das contas, né? Então tudo que entrava e saía, ele lançava lá no plano de contas financeiro, conciliava as contas bancárias, e aí depois começamos a analisar o resultado daquilo, né? Começamos a analisar um fluxo de caixa realizado, o que entrava, o que saía, começamos a fazer reunião de sócios para analisar essas informações em conjunto e tomar decisão. Não adianta você ter um número, né? O número tem que virar ação. De nada adianta, número por número é melhor não ter mesmo não, você tem que virar ação. E nós começamos a tomar ações. À medida que foi amadurecendo esse controle financeiro, a gente foi fazendo análise da contabilidade, começamos a importar aquilo do financeiro e para o contábil, e fazer análise pelo regime de competência, ter uma noção do balanço patrimonial, da demonstração de resultado, e vimos que vários daqueles negócios estavam dando um prejuízo enorme. Então nós começamos a fazer cirurgias na empresa. Vendemos uma empresa, fizemos uma cisão de sociedade, uma segunda cisão de sociedade do meu pai, fizemos cisão de sociedade com a imobiliária, fizemos outra empresa também, nós fechamos as atividades porque nós não éramos competentes para gerenciar o negócio, diminuímos o prolabore da família, foi uma outra coisa que a gente errou muito feio, né? O faturamento aumentava, a gente ficou com a sensação, pô, se o faturamento está aumentando, dá para aumentar a minha remuneração, mas não dava. Então a gente foi diminuindo o prolabore da família para ajustar para a realidade. Fomos fazendo vários ajustes nos negócios, até o ponto que a gente conseguiu colocar as empresas no rumo. E depois desse tempo todo que a gente fez essas cirurgias, esses ajustes todos, a gente falou, caramba, quantos empresários, quantos pequenos empresários também não sofrem desse mesmo problema? São empresários que não dominam seus números, são empresários que não estão administrando bem seus negócios, que estão sozinhos, que não têm ajuda de ninguém. E que se eles tivessem do seu lado um contador para ajudar não só na conformidade, no fechamento de folha, de postos, mas também para ajudar na gestão, especialmente na gestão financeira, como esses empresários teriam muito mais chance de sucesso. Foi nesse momento que veio a oportunidade, o estalo para a gente. Fala, caramba, se os contadores tradicionais não estão fazendo esse serviço, vamos nós montarmos uma empresa de contabilidade. Foi nesse momento que nasceu a Marco Contabilidade Consultiva, minha empresa contábil. Ela nasceu da correção de problemas de gestão, especialmente da gestão financeira, do meu outro negócio, da Marco Condominial, administradora de condomínios. E esse momento foi um momento muito importante, porque a gente descobriu essa oportunidade, esse propósito de ajudar os empresários a melhorar a gestão, coisa que os contadores, naquele momento, na minha cidade, não estavam fazendo. Então, naquele momento, o Glauber ele passou a ser sócio da empresa e iniciou esse nosso negócio, a Marco Contabilidade Consultiva. E no primeiro momento, a gente iniciou com muita energia, com muito gás, mas iniciamos do zero, né? O único cliente que a Marco Contabilidade tinha era a Marco Condominial, a própria empresa que deu origem para ela, né? E no primeiro momento tivemos muita dificuldade em conquistar clientes. Porque da mesma forma que anos atrás a empresa de condomínios tinha dificuldade para conquistar clientes, a Marco Contabilidade também, porque era uma empresa desconhecida, ninguém conhecia a Marco como uma empresa de contabilidade para empresas. O Glauber, nosso sócio, ele não tinha experiência como empreendedor, ele trabalhava em negócios contábeis, trabalhou em grandes empresas, mas não como um contador empresário. Então nós tivemos muitas dificuldades, a conquista de clientes foi muito gradual, muito devagarzinha. E enquanto isso, o Glauber estava na Marco Contabilidade, eu ainda estava na Marco Condominial, na administradora de condomínios. E as brigas de família, apesar de terem diminuído, ainda continuavam acontecendo. Até que chegou um momento que a gente falou, cara, não está dando certo, eu e meu pai, não dá para trabalhar junto, vamos fazer uma mudança. E foi quando eu falei, cara, a Marco Contabilidade está precisando de ajuda na conquista de clientes, está precisando de fôlego, de gás para trazer novos clientes, novas empresas. Então eu vou trabalhar lá na Marco Contabilidade. Então é curioso que um pouco da minha mudança para a Marco Contabilidade foi por conta desse problema de gestão, né, do relacionamento com meu pai na gestão do negócio da Marco Condominial. E eu vou te dizer, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida por parar de trabalhar com meu pai. Inclusive, essa pergunta é muito comum que eu recebo lá no canal, né, em muitas empresas contábeis, o sucessor, né, o filho tá entrando no negócio, mas o pai ainda está no negócio. E acontece esse mesmo problema que aconteceu comigo, né, essa dificuldade, essa crise de gerações de conciliar esses interesses e conciliar as ações. O ideal é você conseguir fazer com que as coisas funcionem, encaixar, negociar e encaixar. Se não conseguir, foi o que aconteceu comigo, não conseguir, cara, separa. Monta uma empresa contábil dentro da sua empresa contábil, monta uma joint venture ali dentro, porque você vai ter mais liberdade, vai ser mais feliz. Tanto para você quanto para o meu pai. Minha relação com meu pai agora está 1000% melhor. A gente vai para a praia junto, a gente assiste jogo do Flamengo juntos, coisa que anos atrás, naquele momento de crise, seria impensável. Porque se a gente se juntasse, a gente iria brigar, iria discutir por alguma coisa do trabalho. Então, mais uma vez, eu falei isso antes, vou falar de novo. Nenhum sucesso nos negócios justifica fracasso da família. Se de alguma forma a tua família está sendo deteriorada pelo negócio, dane-se o negócio. Cria um novo negócio,
mas não perca a família. Essa é a lição que eu tive. Então eu fui para a Marco Contabilidade. E quando eu fui para a Marco Contabilidade, cheio de gás, cheio de energia, eu trouxe essa força comercial, que o Glauber naquele momento não tinha muito essa competência desenvolvida, né? Muitos contadores são um pouco mais fechados, essa é a minha percepção, um pouco mais tímidos às vezes, e o Glauber tinha essa característica, e eu já vim de outra área, já coloquei o comercial para ferver. E mais, como eu tinha já essa formação na pós-graduação de gestão, eu comecei a oferecer novos serviços para os empresários. Então, além da contabilidade tradicional, né, fechamento de folha, impostos, contabilidade, alvarás, certidões, eu comecei a oferecer consultoria financeira, comecei a oferecer consultoria em estratégia, consultoria de marketing, consultoria em processos. Eu aumentei o portfólio de serviços da nossa empresa. E quando eu fiz isso, quando eu comecei a oferecer mais serviços relacionados à gestão do negócio, não só a parte tradicional do contador, mas a parte da gestão da empresa, somado a mais foco nas vendas, a nossa empresa decolou. Foi aí que a Marco começou a conquistar clientes um atrás do outro, todos os meses vinham vários clientes, justamente em cima dessa estratégia, de se apresentar como um contador consultor, uma empresa de contabilidade consultiva. Foi inclusive que nasceu o termo contabilidade consultiva. A primeira vez que a gente falou que esse termo foi usado foi num webinar que eu fiz com o Nibo em 2016. Isso aí, 2016. O webinar que está até lá no meu canal, depois você dá uma olhadinha. Então eu falei justamente a contabilidade consultiva. Esse foi um termo que eu peguei lá do direito, né? No direito você tem o direito contencioso e a advocacia consultiva. Então eu peguei emprestado esse termo do direito e usamos ele, a contabilidade consultiva, como essa visão. A visão do contador como consultor de negócios, para ajudar a empresa a melhorar a sua gestão. E isso deu muito certo pra gente. A gente começou a crescer muito rápido, começamos a aumentar o faturamento, começamos a fazer a coisa crescer, aumentou o número de funcionários, mas tivemos um problema. Qual era o problema? Quanto mais a gente crescia, quanto mais clientes a gente conquistava, mais distante eu ficava dos clientes. Quanto mais clientes eu conquistava, mais trabalho eu tinha para lidar e mais distante, mais afastado eu ficava dos clientes. E aí a gente começou a se colocar numa questão, peraí, se a gente montou a Marco acreditando que quando um contador está perto do cliente, esse casamento faz todos eles transformarem, o cliente fica um empresário melhor e o contador vira um contador mais feliz, mais próspero, quanto mais eu cresço, mais eu estou me afastando. Não está dando certo, não faz sentido. Foi aí que a gente começou a repensar nosso modelo de negócios e criamos esse nosso modelo atual da rede de contadores consultores. O que a gente falou? Cara, eu acredito que o contador é a chave para transformar as empresas do Brasil. Os empresários estão doentes, eles não sabem gerenciar seus negócios, ninguém ensinou isso para eles e o contador é o profissional certo para ensinar. É o profissional que está próximo do empresário, é um profissional que estuda uma ciência belíssima, que lida com os números, é o profissional que também é um empresário, que conhece outros empresários e que, portanto, vai poder ajudar aquele empresário que precisa de ajuda. Então nós falamos, vamos montar uma rede. Ao invés de nós crescermos sozinhos, por que nós não montamos uma rede de contadores consultores em que os contadores da localidade, da cidade, vão se relacionar com os clientes, vão fazer a parte de vendas, de relacionamento, de consultoria, e nós da Marco vamos ser uma fábrica, vamos ser uma central de serviços, em que nós vamos fabricar o serviço contábil. Nós vamos fechar folha, nós vamos fechar impostos, vamos fechar a contabilidade, fazer BPO financeiro, inclusive BPO financeiro, que eu já fazia há 17 anos na Marco Condominial, nessa metodologia de controle financeiro terceirizado, é exatamente o que a gente faz na Marco Condominial. Nós criamos o nosso BPO financeiro, inclusive, usando a metodologia da administradora de condomínios. Vamos pegar essa fábrica toda e disponibilizar para que outros contadores usem esse modelo. Então nós vamos ter uma simbiose em que o contador consultor cuida da parte consultiva, de gestão, de vendas, de relacionamento, e nós cuidamos da parte do processo, da tecnologia, da gestão de pessoas, da gestão financeira do negócio, e montamos esse modelo de rede. Nesse modelo, nosso primeiro contador consultor foi o Fábio, talvez você acompanhe o Fábio na internet, eu já tenha visto em algum momento, foi o nosso primeiro contador consultor, e hoje nós estamos com 7 contadores consultores aqui no Espírito Santo. Nesse momento, estamos em dezembro de 2019, nossa rede ela é restrita ao estado do Espírito Santo. E o que aconteceu? Quando esses consultores foram vindo, eles foram se aproximando e fomos montando essa rede, surgiu uma necessidade. Porque esses contadores, eles sofriam do mesmo problema que o Glauber sofria, eles não conseguiam vender. Por que não conseguiam vender? Primeiro, por crenças limitantes, porque acreditavam que vender era ruim, que vender era difícil, que vender não é para eles. E segundo, por falta de metodologia. Ninguém ensinou eles a vender. Não se fala de vendas na Faculdade de Ciências Contábeis, não se fala de vendas dentro das empresas contábeis. Então eles viam com uma lacuna muito grande de vendas e também uma lacuna muito grande de consultorias. Os contadores são treinados, tradicionalmente, a cuidar só da parte da conformidade. Tu entra numa empresa contábil, você aprende o que é CFOP, o que é NCM, você aprende o que é evento da Folha, mas você não aprende a fazer uma consultoria financeira, você não aprende a fazer um planejamento estratégico, você não aprende a modelar processos.
Então, esses contadores vieram com muitas lacunas. E foi exatamente a minha experiência que eu desenvolvi ao longo desses anos nas empresas, na Marco Condominial, nas outras empresas do grupo, que eu tinha esse know-how. Então nós criamos uma metodologia de vendas e diferenciação. Nós criamos uma forma do contador aprender a vender de maneira certeira, chegar diante do cliente, saber o que falar, converter em vendas, quebrar objeções. Quando o cliente chega assim e fala, pô, gostei muito do seu serviço, mas eu estou com o meu contador há 10 anos. E aí, o que você fala? Nós criamos estratégia para converter isso. Pô, gostei muito, mas está caro. E aí, como sai da objeção do tá caro? Então nós criamos toda uma metodologia de vendas e de diferenciação, para o contador atuar mais do que com a parte da conformidade, para o contador atuar na gestão do negócio. E essa metodologia de vendas e diferenciação, nós começamos a ensinar para esses contadores consultores. E à medida que eles iam aprendendo essa metodologia, eles foram crescendo. O Fábio entrou aqui na empresa com 0 clientes. Hoje é um dos nossos consultores que tem mais clientes. Muito bem sucedido financeiramente. Porque ele teve a competência de aprender, mas principalmente de aplicar essa metodologia de vendas. E cresceu muito rápido. E nesse momento que a gente fez essa rede crescer, a gente viu, caramba, existe um jeito diferente dos contadores empreenderem. Não só o jeito tradicional, de você mexer com a parte da burocracia, da conformidade, mas existe um jeito diferente. Vamos mostrar esse jeito diferente para o mundo. Foi quando eu montei o canal Contabilidade Consultiva. Nós montamos o canal com essa ideia, cara, vamos mostrar para os outros contadores que existe um jeito diferente de empreender. E quando eu montei o canal Contabilidade Consultiva, graças a Deus, eu fui muito bem recebido. Assim, milhares de contadores de todo o Brasil começaram a acompanhar, comecei a me relacionar mais perto com eles, a gente começou a se encontrar nos eventos presenciais, começamos a fazer eventos online, e assim, está sendo uma experiência incrível. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, foi montar o canal Contabilidade Consultiva, porque eu pude aprender muito, eu pude compartilhar o que a gente fez, pude ensinar, e foi um momento assim, muito bacana, está sendo um momento muito bacana. Mas uma coisa ficou muito clara para mim, a quantidade de contadores que precisavam de ajuda. A quantidade de contadores que precisava aprender a vender mais, que precisava aprender a conquistar mais clientes, que precisava fidelizar seus clientes, ter orgulho de ser contador. Quantos contadores eu encontrei nessa jornada que estavam a ponto de desistir? Inclusive, 3 dos nossos franqueados praticamente estavam desistindo da profissão antes de entrar para a nossa rede. Então nós encontramos muitos contadores que estavam querendo sair da profissão, que não estavam sendo felizes com a profissão, que não estavam tendo tempo para se cuidar, não estavam tendo tempo para cuidar da família, para cuidar da saúde, que não sentia orgulho de falar, eu sou contador, eu sou contadora. E nós, por outro lado, nós desenvolvemos uma metodologia que resolve isso. Uma metodologia que ensina para o contador como ele pode vender melhor e como ele pode se diferenciar. E no momento que ele ajuda o empresário a ser mais próspero, esse contador, essa contadora também fica mais próspero. E a gente pensou, caramba, eu tenho essa metodologia dentro de casa. Os meus contadores consultores estão crescendo, estão mais felizes, estão ganhando mais dinheiro. Por que eu vou ficar guardando esse conhecimento, esse know-how pra gente? Se tem tantos contadores em todo o Brasil também querendo esse crescimento, também querendo prosperar. Foi quando a gente decidiu abrir a nossa metodologia. Até então, a metodologia era exclusiva dos contadores associados à nossa rede. Somente esses contadores tinham esse acesso, esse treinamento, porque era o nosso grande diferencial perante os outros contadores. Mas depois de montar o canal Contabilidade Consultiva, eu vi que, caramba, por que eu vou ficar guardando isso para mim aqui no Espírito Santo? Pô, um estado tão pequeno, o Brasil é tão grande. Vamos abrir isso para que outros contadores possam também serem protagonistas nas suas vidas. Para que outros contadores também possam crescer e prosperar. Foi o que a gente fez nesse ano de 2019. Em junho de 2019, foi quando a gente abriu a primeira turma do Programa de Formação Contador Consultor. O Programa de Formação Contador Consultor é exatamente essa metodologia que nós criamos para que o contador aprenda a vender e aprenda a se diferenciar. Esse Programa de Formação Contador Consultor teve 2 turmas esse ano somente. Nessas 2 turmas nós tivemos, na parte gratuita, né, existe um treinamento gratuito que é o Workshop Contador Mais. Esse treinamento foi assistido por mais de 10 mil contadores assistindo esses treinamentos. E dentro do Programa de Formação Contador Consultor, esse é um treinamento pago, um treinamento avançado, nós temos 523 alunos hoje, dezembro de 2019. Então em 6 meses nós temos mais de 500 alunos, mais de 10 mil contadores impactados com essa metodologia. E assim, eu fico muito feliz, eu tenho um orgulho muito grande de poder contar essa história, porque eu descobri realmente o meu propósito de vida. Hoje eu posso dizer que o meu propósito é ajudar os empresários a terem mais sucesso através de contadores consultores. Eu descobri que eu posso transformar o mundo empoderando os contadores. Quando eu ensino os contadores a vender mais, quando eu ensino os contadores a oferecer novos serviços consultivos, esse contador muda a sua própria vida e muda a vida do seu cliente.
Essa foi a grande descoberta que essa jornada me deu até agora. Eu tenho certeza que eu vou descobrir muitas outras coisas. Mas eu estou muito feliz e muito orgulhoso de ter, junto com a minha equipe, né, não se faz nada sozinho, absolutamente nada sozinho, mas junto com a minha equipe de ter chegado nesse patamar. Então hoje o Pedro é esse. O Pedro é um empreendedor que saiu do quadro de um empresário praticamente quebrado para hoje um treinador de contadores consultores. Eu estou muito feliz de estar podendo fazer estar cumprindo essa missão de ajudar as pessoas a terem sucesso através da gestão, através dos contadores consultores. E o que eu penso para o futuro? Você que me acompanha há algum tempo sabe, você que ainda não, o mercado contábil está passando por uma grande transição. A tecnologia está entrando muito forte no nosso ambiente de negócio. Então você tem hoje competidores que usam alta tecnologia e cobram preços baixos. Você pega o caso da empresa de contabilidade online, a Contabilizei, a maior do Brasil, com mais de 10 mil clientes. 10 mil clientes com contratos a partir de R$70, R$80 por mês. Então você tem competidores trazendo serviços mais baratos. O governo está se apropriando de muito do trabalho do contador, o governo está absorvendo. Você pensa aí, o que é o MEI? O MEI é um empreendedor que não precisa de contador, ele gera a obrigação fiscal dele sozinho. O que é o E-Social? Seja da doméstica, é o contratante que não precisa de contador, que fecha a folha. O MEI pode fechar a folha dentro do E-Social, no layout novo. O que impede do governo gerar a guia dos impostos? Vamos lá, anexo 3 do Simples Nacional. O que impede do governo cuspir a guia para o empresário pagar por conta própria, como acontece em muitos países? Então, o Estado brasileiro também está suplantando algumas funções do contador. Você pega o próprio imposto de renda da pessoa física. A partir desse ano de 2020, todos eles vão vir pré-preenchidos. Cada vez mais diminui o número de pessoas que contratam esse serviço. Então, o Estado está substituindo o intermediário, a função de intermediador do contador, de despachante, ela está acabando. Então, o mercado contábil está passando por uma grande transição. Se o contador não se diferenciar, se ele não aprender a entregar mais valor, ele não vai conseguir sobreviver à guerra de preços. Porque a guerra de preços está acontecendo no Brasil todo. O preço dos serviços contábeis estão caindo, a inflação aumenta, o preço cai. Qual a lógica disso? É porque tem mais gente competindo pelo mesmo mercado. Então, como eu vejo o mercado contábil no futuro? Um mercado ainda mais competitivo, um mercado com guerra de preços ainda mais intensificada, e que só vão prosperar aqueles contadores que se diferenciarem. Aqueles contadores que agregarem valor, aqueles contadores que entregarem mais serviços, aqueles contadores que conseguem transformar a vida das outras pessoas. E a minha jornada, o meu objetivo é poder dar a minha contribuição para que cada vez mais contadores possam se tornar esses contadores consultores e transformar a vida dos seus clientes e, portanto, transformar a sua própria vida. Meu propósito é ressignificar o papel do contador na sociedade. O contador pode ser muito mais. Pode ser mais feliz, pode ser mais próspero, pode ajudar mais o cliente, pode ajudar mais a si mesmo, desde que ele vire essa chave, que ele mude sua mentalidade, mas principalmente que mude as suas ações. Essa é a minha jornada. Obrigado por você ficar até aqui. Um beijo e nos vemos em breve.